Boa tarde. Hoje nós vamos refletir sobre a ditadura militar. A gente já chegou na reflexão durante as aulas que, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e todos os países capitalistas, pressionados pelo crescimento da adesão ao comunismo, pela quantidade de países que foram fazendo a revolução socialista, e também pelos movimentos sociais que estavam com essa ideia socialista nos diversos países, aqui na América do Sul, na América Latina, aconteceu os golpes militares. Os Estados Unidos apoiou os movimentos militares em prol ao capitalismo, contra o movimento comunista, e aí, para garantir que os movimentos comunistas não fossem à frente, foram acontecendo os golpes militares. Os governos civis, principalmente os governos de esquerda, foram sendo derrubados e o militar foram assumindo o poder. E a gente dedicou um pouco de tempo para ver o que aconteceu no Brasil, como agiram contra Jango Goulart, como derrubaram Jango Goulart e como criou-se a ditadura no Brasil. Mas não foi só no Brasil que aconteceu a ditadura militar. Nessa época da Guerra Fria, aí da década de 60, 70, todos os países da América Latina foram sofrendo golpes militares. Todos os países da América do Sul, da América Central e o México sofreram ditaduras militares. Os governos populistas foram perdendo espaço para os militares. Isso com a força, com a contribuição dos Estados Unidos. E isso com o objetivo de manter forte o capitalismo e de impedir que o socialismo e o comunismo crescessem no mundo. Isso era parte da Guerra Fria. Então, quando a gente vê a ditadura militar, a gente não pode entendê-la sozinha, isolada. A gente vai entender a ditadura militar dentro da Guerra Fria. Então, como eu estou dizendo para vocês, todos os países da América do Sul sofreram golpe militar e se tornaram ditaduras. Por isso, uma coisa importante que é bom a gente saber, um acontecimento, um acordo do ano de 1975, quando a nossa ditadura no Brasil completava 11 anos, quando eu também completava 11 anos de idade, é claro. Então, eles criaram um grupo chamado Operação Condor. Condor é um pássaro que existe na América Latina, ele é típico da região montanhosa, então a maioria da... Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda. Então, Carla, eu estava aqui pensando na ditadura e tentando fazer uma conversa, preparando uma conversa sobre a ditadura. Eu pensei que vocês não iam entrar, e assim, como eu sou obrigada a fazer amigo meet com gente ou sem gente, então eu ia gravar uma mensagem sobre a ditadura militar. E aí, você foi na formatura? Eita, Carla saiu. Ok. Continuando. A Carla foi muito bem-vinda aqui no nosso Meet. E a gente vai continuar. Então, a Operação Condor.
Operação Condor. Aí, tá certo. A Operação Condor. Ué, cadê o som? Então, a Operação Condor, que aconteceu em 1975. Os governos militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do Chile estabeleceram um acordo de cooperação internacional que levou o nome de Operação Condor. Ali, alinhando-se no interesses dos Estados Unidos, e a meta dessa Operação Condor era juntar os esforços para combater todo tipo de oposição ao regime militar. Com operação clandestinas, foram feitas diversas violações aos direitos humanos, que incluíram prisões, torturas, assassinato, desaparecimento dos corpos assassinados, e o plano durou até meados dos anos de 1980. A Operação Condor nasce porque a sociedade civil brasileira tentava fugir da ditadura pelas fronteiras. Então, assim, o Uruguai, antes da ditadura militar no Uruguai, ou precisamente antes da Operação Condor, foi um lugar onde se pôde refugiar muitos brasileiros durante a ditadura. Quando a gente escuta a história do Papa Francisco, todo mundo sabe quem é o Papa Francisco, na história do Papa Francisco, aparece ele como reitor do seminário, como provincial dos jesuítas na Argentina, organizando fugas para o Uruguai, passando as pessoas da Argentina para o Uruguai para defender essas pessoas da violência e da ditadura. As lideranças religiosas, os padres de trabalhos envolvidos em trabalhos sociais, essas pessoas que foram levadas para o Uruguai. Aqui no Brasil também a gente tem uma outra história, que também é da Igreja Católica, contra a ditadura, e com o apoio do Uruguai, que são os dominicanos. A ordem dos dominicanos, eu tinha falado para vocês que lá na Argentina eram os jesuítas, né? Papa Francisco foi um padre jesuíta, um líder dos padres jesuítas, e depois um bispo auxiliar, e depois de bispo auxiliar ele então se tornou arcebispo, e depois ele se tornou papa, foi eleito papa. Então, lá na Argentina os jesuítas, aqui no Brasil os dominicanos. Dominicano é uma outra ordem religiosa. Os dominicanos, eles são muito mais antigos que os jesuítas, eles são da época dos franciscanos, da época de Francisco de Assis. Santo Domingos e São Francisco de Assis são colegas, digamos assim, que conviveram na mesma época e fundaram as ordens religiosas mendicantes. Dos dominicanos não é só mendicante, é também da palavra, então o pessoal estudava muito, mas era o pessoal que vivia no meio dos pobres, vivendo a pobreza extrema, vivendo de forma radical o Evangelho de Cristo e o compromisso com os empobrecidos, com as vítimas do capitalismo. Então, na ditadura militar no Brasil, seja o convento do Rio Grande do Sul, né, seja o convento de Minas Gerais, de Belo Horizonte, foram 2 conventos dominicanos que serviram de refúgio para as vítimas da ditadura militar, para aqueles líderes sindicais, dos movimentos estudantis, dos movimentos populares, inclusive de gente com um pensamento comunista, com um projeto ligado à Revolução Comunista no Brasil. Então, muitas pessoas, escondido no convento, levado pelos padres, né, pelos freis, para a fronteira e abrigados
e no Uruguai conseguiram se livrar da ditadura. Agora, acontece que os ditadores descobriram isso, perceberam que, através da fronteira, muita gente estava escapando da mão deles. Provavelmente também se escapava da Argentina e do Uruguai para o Brasil. E aí, assim, lá no Uruguai não se pegava brasileiro, aqui no Brasil não se pegava uruguaio, não se pegava argentino. Inclusive, lá na história do Papa Francisco, a gente vai poder ver que ele mandou para o Brasil a pessoa. E aí a pessoa chegou aqui no Brasil, e aqui no Brasil os militares da Argentina não podiam pegar. O que aconteceu 11 anos depois? Durante 11 anos, as pessoas puderam fazer isso. Depois não puderam mais. Porque essa Operação Condor, ela nasce para acabar com essa ponte entre Uruguai e Brasil, Argentina e Brasil, por parte das lideranças dos movimentos sociais e da Igreja Católica, da Igreja Luterana, das igrejas combativas que estavam inseridas nos movimentos sociais. Eu coloquei o exemplo da Igreja Católica aqui, até porque é o que eu tenho acesso, que está aí muito forte na história da ditadura no Brasil e da ditadura na Argentina, por causa que é envolvimento dessas duas grandes congregações do Brasil e da Argentina, né, das duas congregações do mundo, no caso dos jesuítas e dos dominicanos, e também porque envolve lideranças como o Papa Francisco, né, que depois se tornou Papa, então essa história acabou indo para o papel, né, e compartilhada, porque a Igreja Católica tem uma grande liderança agora, que foi alguém que combateu de frente com a ditadura militar. Igual a gente aqui em Pernambuco, temos a história de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, durante a ditadura militar, ele era arcebispo de Olinda e Recife, e ele também bateu contra a ditadura. Inclusive, ele era chamado pelos ditadores e pelo pessoal de direita, os que apoiavam a ditadura, de bispo vermelho. E essa cor vermelha, ela está exatamente ligada às bandeiras do socialismo e do comunismo. Então, ser bispo vermelho quer dizer que era um bispo do lado dos comunistas, do lado dos socialistas, um bispo que era contra a ditadura militar. E aí, ser contra a ditadura militar, aparentemente queria dizer que era contra o capitalismo. Que não tem nada a ver ser contra a ditadura e ser contra o capitalismo. A pessoa pode, inclusive, ser um capitalista selvagem e não concordar com a ditadura, querer um capitalismo civil, que não era o caso de Dom Helder Câmara. Claro, Dom Helder Câmara, um bispo da Igreja Católica, hoje santo, né? Hoje a gente tem todo um movimento para a canonização dele. Dom Helder Câmara é uma pessoa que defendia a vida. Ele não estava seguindo política de capitalismo, nem de comunismo, nem de socialismo, nem de marxismo, nada disso, não. Ele estava seguindo o evangelho. Porque uma pessoa religiosa, o livro deles é a Bíblia. E uma pessoa que é do cristianismo, daí os livros mais importantes da Bíblia são os evangelhos, porque vão narrar o jeito de ser de Jesus Cristo. Cristão é quem segue Jesus Cristo. Dom Helder Câmara, cristão da Igreja Católica, liderança, tentando seguir Jesus Cristo aqui nesse mundo, aí então se colocando do lado dos pobres, e aí logo contra a ditadura. Isso que foi o que aconteceu. Mas, junto com outros bispos da Igreja Católica, Dom Helder Câmara foi considerado bispo vermelho. Bispo vermelho, logo, bispo comunista. Então, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, entre outros. Dom Antônio Possamay, Dom Antônio Costa, Dom Antônio Costa, que foi bispo aqui de Caruaru, Dom Antônio Possamay, que foi bispo lá de Paraná de Rondônia, onde eu vivia.
Dom Moacir, Dom Elvis Krausley. Então, assim, uma parte muito grande dessa organização chamada CNBB, da Igreja Católica, eram bispos vermelhos. Mas em El Salvador, depois a gente tem toda uma história de um bispo que foi assassinado pelos ditadores durante a liturgia, quando ele fazia o momento ápice da celebração, o momento mais sagrado da liturgia católica, que é a hora da elevação da Eucaristia. Quando ele fazia a elevação da Eucaristia, o cálice e a hóstia, ele foi assassinado ali entre o altar e o sacrário, no lugar mais sagrado da igreja, no momento mais sagrado da celebração, o homem mais sagrado da religiosidade, porque é o líder da igreja, o bispo, né, de El Salvador, ele foi assassinado. Então, assim, não era só no Brasil, não. Toda a América Latina e nos Estados Unidos, onde existia a liderança do capitalismo e a contribuição econômica para as ditaduras, está cheio de bispos e padres e religiosas que eram contra a ditadura e que eram também chamados de vermelhos. Então, a Igreja Católica, durante a ditadura militar, a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, várias igrejas estavam com suas lideranças vermelhas, ou seja, defendendo a vida, e aí, ao defender a vida, acabava sendo contra a ditadura militar. E por ser contra a ditadura militar, foram pintados de vermelho, foram chamados de vermelho. Não quer dizer que eles eram vermelhos, mas eles acabaram ficando vermelhos porque é preciso defender a vida. Eles faziam parte de um... A estilo de vida deles é exatamente de defender a vida. Toda liderança religiosa, o objetivo dela é defender a vida dos seus fiéis. E aí, se os fiéis estão num movimento social que a ditadura está boicotando, que a ditadura está perseguindo, que a ditadura está torturando, o que eles vão fazer? Eles vão se juntar para defender. Então, primeira relação internacional durante a ditadura foi essa relação, principalmente Igreja Católica, que era no sentido de transferir essa pessoa de um país para o outro para defendê-lo da violência da ditadura. Só que os ditadores descobriram e aí criaram uma operação, a Operação Condor. Condor é uma ave de rapina, quer dizer, uma ave que come outras aves. Né? É como o gavião, é como a águia, é da raça, né? Do grupo águia, gavião, carcará, condor, fênix. Eles são aves de rapina. Eles comem outras aves. Então, a Operação Condor tinha a ver com uma relação internacional para comer essas lideranças sociais, para não deixar escapar nenhuma liderança. Então, a partir de 1975, não dá mais para os dominicanos mandarem as nossas lideranças para o Uruguai. Não dá mais para a Argentina mandar as lideranças delas para o Brasil. Acabou a fronteira. Agora a fronteira não serve mais para salvar. Agora a fronteira é para pegar. Para você não escapar mesmo. A fronteira não é mais uma passagem. Agora a fronteira é uma armadilha. A partir da Operação Condor, a fronteira se torna uma armadilha. E a armadilha do regime militar, a armadilha dos Estados Unidos, a armadilha do capitalismo. E a meta era juntar esforços e combater os grupos opositores do regime, dos regimes militares em toda a América. E aí, então, nem para defender, nem para salvar, não tinha mais fronteira.
Isso era que a gente está uma explicação aqui, isso era uma coisa aqui do nosso da América do Sul. Mas lá nos outros países também eles criaram outras formas de impedir que as fronteiras salvassem as pessoas. Então, a partir de 1975, a ditadura piorou, porque além de que já tinha acontecido o AI-5, então eles já tinham piorado a tortura e a forma de controle e a forma de opressão contra o movimento, os movimentos. Agora eles criaram uma relação internacional contra o movimento. E aí a situação ficou mais dura, mais violenta, mais sofrida. E a partir da Operação Condor, eles começaram também, já estavam pegando os padres, né, os freis, e a partir daí eles pegaram mais ainda e acirraram mais ainda, torturar e assassinar as lideranças religiosas. Porque a partir da Operação Condor, eles descobriram quem é que dava a passagem de libertação para essas pessoas. É claro que essas pessoas pegas não entregaram quem os libertou. Não. As pessoas conseguiram manter o respeito a quem os salvou. Mas, assim, a ditadura militar tinha os seus infiltrados nas reuniões, tinha os seus espiões, e foi descobrindo. E também, assim, essa pessoa chegou. Como é que essa pessoa chegou aqui na Argentina? Digamos que como que esse argentino chegou no Brasil? E aí era a hora que descobria que os jesuítas tinham esse acesso. Através dos jesuítas era possível. Ainda que não tivesse certeza que foram os jesuítas, mas eles acusavam os jesuítas. No caso também de encontrar um brasileiro lá no Uruguai. Eles sabiam que os dominicanos podiam fazer isso. Então, ainda que ninguém entregasse os dominicanos, ainda que eles não tivessem certeza que foram os dominicanos, mas eles acusavam os dominicanos. E a gente sabe aí, então, que os dominicanos também foram torturados, também foram violentados, também sofreram tudo o que as outras lideranças sofreram, inclusive foram mortos. Aí a gente tem várias histórias, mas tem história de sobrevivente. Aí tem uma liderança muito importante dos jesuítas que se chama Frei Beto. Frei Beto, além disso, ele é um sociólogo, um teólogo, um biblista, uma pessoa de movimento social. Frei Beto escreveu vários livros ligados à questão da ditadura. E um dos livros de Frei Beto, que era histórico, que é muito importante ser lido, mas vocês não podem ler agora, completem 18 anos primeiro, porque tem muita violência no livro. O livro se chama Batismo de Sangue. Batismo, porque é escrito por um frei, né? Ele vai ter uma linguagem assim religiosa, ser batizado. E aí o batismo de sangue, porque tem a ver com a tortura. E aí ele vai narrar todo o sofrimento, toda a tortura que os cristãos passaram na ditadura, só porque viviam o evangelho de Jesus Cristo, e que, então, foi, digamos assim, que eles tiveram o batismo de sangue. O batismo nas águas foi aquele na introdução para a igreja, né? Alguns se batizaram adultos, outros se batizaram bebê. O batismo no Espírito Santo é outro também que se acredita que recebe pelo crisma na Igreja Católica, e outras igrejas têm outros momentos para esse batismo do Espírito Santo, que é o batismo de fogo, né? Aí depois tem o batismo de sangue, que aí foi feito pelos militares. Eles foram torturados porque eles defendiam a vida, porque eles estavam tentando vivendo o batismo deles. Mas, de qualquer forma, o importante é a gente entender que toda a América Latina passou por ditadura, que teve uma primeira fase da ditadura que cada país tinha os seus ditadores agindo individualmente, né? E que aí, então, nesse período, a Igreja Católica, entre outras, criou uma forma de defender as pessoas, de salvar as pessoas, e essa forma tinha a ver com atravessar a fronteira. Então, eu tenho um convento dominicano aqui no Brasil, tem um convento dominicano na Argentina, eu posso mandar uma pessoa para a Argentina, tem outro convento dominicano no Uruguai, então eu posso mandar a pessoa para o Uruguai, e lá ela fica livre da ditadura do Brasil. O mesmo que faziam os jesuítas lá da Argentina, né? O Papa Francisco, naquela época, que não era Papa ainda,
nem bispo, era só um padre jesuíta, né? Uma liderança do convento dele, que mandava as pessoas para o Brasil, porque aí ficava livre da ditadura da Argentina. Mas aí, em 1975, com essa criação da Operação Condor, jesuítas perdem a força, dominicanos perdem a força, e aí a população perde a vida, perde a liberdade. Aí a ditadura piora. Essa é a nossa história. E é muito importante a gente saber. Tem muitos textos, tem muitos vídeos, tem muitos livros, que a gente vai entendendo outras histórias que contam a ditadura militar, sem ser aquela história de dizer que tinha governo Castelo Branco, governo Emílio Garrastazu Médici, governo João Batista Figueiredo. Que vai ter outras histórias que não vai dizer o nome do governo em si, mas que vai mostrar o que foi a ditadura na vida das pessoas que estavam envolvidas em movimento social ou em alguma questão política. Pessoa que não pertencia ao grupinho dos ditadores, pessoas que não eram do partido que apoiava a ditadura, pessoas que tinham uma visão de mundo de libertação, de respeito aos direitos humanos, de direito das mulheres, de movimento sindical, de organização estudantil. A nossa hora está concluindo, e por hoje, então, o nosso estudo foi sobre o surgimento, a criação da Operação Condor dentro da ditadura militar. E a ditadura militar, como vários momentos, a gente a passagem do primeiro momento da ditadura, que era um momento mais nacional, para um segundo momento, que era de articulação internacional e de abertura das fronteiras para os ditadores e controle das fronteiras para a população civil contra a ditadura. Um grande abraço.